Eu quero dar as boas-vindas a você a esta videoaula onde nós iremos comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Júnior Mendes e este canal é o canal EV. Mendes. Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus e quero desejar também que você esteja muito bem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Também, se você achar por bem compartilhar este vídeo nas suas mídias sociais, faça isto, comente e também curta o nosso vídeo, porque fazendo assim você estará cooperando conosco no nosso trabalho. Nesta videoaula nós iremos comentar a segunda lição do terceiro trimestre deste ano de 2019, lição que está tratando do assunto sobre tempo, bens e talento, na verdade, sobre a mordomia cristã. E nós não gravamos a semana passada, mas estamos aqui de volta para gravar esta videoaula a respeito da lição de número 2. O texto áureo da lição diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Isto é Paulo, o apóstolo Paulo, na verdade, fazendo um apelo aos cristãos de Roma e aos cristãos de todos os tempos e épocas para que ofereçam a Deus um culto racional através do seu corpo, e é um assunto que nós iremos estudar nesta lição. A verdade e prática diz: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Então a lição vai abordar exatamente sobre a mordomia do corpo. E o que nós iremos estudar nesta lição sobre a mordomia do corpo? Primeiro, a gente vai estudar sobre a dimensão material do corpo humano. Vamos aprender a respeito da criação e estudarmos como o homem foi criado por Deus. E também estudar sobre a estrutura do corpo humano. No segundo tópico, iremos estudar sobre a dimensão espiritual do corpo, ou seja, o que as Escrituras diz a respeito do corpo humano no aspecto de uma pessoa não regenerada e também no aspecto de uma pessoa já regenerada. Como é que Deus enxerga o corpo de uma pessoa que ainda não tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida, e como Deus tem ou considera o corpo de uma pessoa que já foi regenerado, está sendo santificado pelo poder de Deus. E por fim, mas não menos importante, no terceiro tópico nós iremos estudar a respeito do culto racional a Deus, exatamente fundamentado no versículo que está no texto áureo. Então fique conosco, porque certamente Deus tem, através desta mensagem, muito a nos ensinar pela sua palavra. Antes de mais nada, nós queremos definir o que é mordomia cristã, apesar de termos consciência de que você deve ter ouvido falar sobre este assunto na primeira aula. Mas, no sentido geral, a palavra mordomia tem o significado de administração de uma casa. Então, um mordomo é alguém que tem sobre a sua responsabilidade a administração. E ele vai administrar isso visando sempre a economia do lar, a economia dos recursos, tá certo? Por quê? Porque ele está administrando uma coisa ou algo que não é dele, não pertence a ele. O administrador ou o mordomo é alguém a quem foi confiado bens de outra pessoa. Então, resumindo, mordomia cristã é o ato de administrar de maneira sábia e prudente aquilo que o Senhor nosso Deus tem nos confiado. E dentro do contexto da lição é a administração do nosso corpo em todos os aspectos, porque estamos estudando sobre a mordomia do corpo. E para concordar com o que nós estamos dizendo, o versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? O apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que agora entregam a vida a Cristo, as pessoas que têm uma comunhão com Cristo, os seus corpos não pertencem a si mesmo, pertencem a Deus. Então, está aí a definição
de o que é mordomia. E agora nós passaremos a analisarmos a questão sobre a perspectiva bíblica, o que é uma pessoa na visão bíblica. No livro ou na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito o seguinte: o mesmo Deus de paz os santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa é composta de 3 partes. Ela possui corpo, ela possui alma e ela possui espírito. Ao que é dado ou ao que é chamado de tricotomia do ser humano. Então, esta formação é dada este nome de tricotomia humana. E isto revela que um ser humano ele tem necessidade nessas 3 áreas da vida. Ele tem necessidades físicas, que atendem o que corresponde ao seu corpo. Ele tem necessidades sentimentais, emocionais, que correspondem às necessidades de sua alma. E ele tem necessidades espirituais que correspondem às necessidades do seu espírito. Nesta lição de hoje, nós iremos nos deter a falarmos da mordomia do corpo, ou seja, como nós devemos, à luz da palavra de Deus, administrar o nosso corpo, para que possamos sempre agradar ao Senhor. Então, na dimensão material, queremos falar a respeito da criação do corpo. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra de maneira singular e especial. Não um boneco de barro, como alguns ensinam, como alguns pregam. Não, de maneira nenhuma. Deus não fez um boneco, soprou nele o fôlego de vida. De maneira nenhuma. Deus criou do pó da terra cada parte do corpo humano e foi encaixando estas partes, ou seja, aplicando estas partes, cada uma no seu devido lugar. Então, Deus se apropria do pó da terra ou do barro da terra para construir essa estrutura do corpo humano. E só depois é que o Senhor vai soprar nele o espírito de vida. Isso está no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27, no capítulo 2, versículo 7, onde diz que o Senhor criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, onde diz que o homem fez o homem, onde diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e onde diz que Deus fez o homem do pó da terra. Então, o homem não é a soma de um processo evolutivo. O homem também não é o resultado de um acaso, de maneira nenhuma. O homem é criatura ou criação do próprio Deus. Deus teceu o corpo humano com as suas próprias mãos, fazendo conforme a sua soberana vontade e conforme a sua semelhança, e soprou nele o espírito de vida. E o texto diz que o homem passou a ser um ser vivente ou uma alma vivente. Então, dentro desse aspecto, a mordomia do corpo, ela contempla a administração exatamente daquilo que não pertence a nós, mas daquilo que pertence ao Senhor. E dentro desse contexto também inclui-se a salvação. Por quê? Porque a salvação deve alcançar o homem por completo. Algumas pessoas erroneamente pensam, ensinam, acreditam que Deus se preocupa apenas com a parte imaterial do homem, com a parte espiritual. Deus está preocupado com a alma e com o espírito. De maneira nenhuma. Deus está preocupado ou Deus está atento a toda a necessidade do homem e assim também a todas as obrigações que esse homem possui nessas 3 esferas da sua vida. Então a salvação, ela abrange o homem por completo. Deus fez opção por uma pessoa completa. Não é uma opção por uma parte do homem somente, não. É uma opção por todo o corpo humano. Então, o homem é produto do pó da terra. E mesmo a ciência, segmentos na área da ciência, tem, no decorrer dos anos da história, comprovado isso através de pesquisas, através de experimentos. No site criacionismo.com.br tem um artigo chamado A Origem da Vida,
pode mesmo estar no barro. E lá está escrito o seguinte: o biólogo terrestre Dr. Kevin Lee Griffith, em um de seus artigos intitulado A Composição Elementar da Vida, classificou 26 elementos químicos do solo que também estão presentes em quantidades variáveis na composição do corpo humano. Então, para além da Bíblia, para além daquilo que está relatado no texto sagrado, que é objeto da nossa fé, da nossa crença, cremos sem sombra de dúvida no que está escrito na palavra de Deus, e mesmo que a ciência nada tivesse dito no decorrer do tempo, dos anos, a esse respeito, nós continuaríamos crendo da mesma maneira. No entanto, o testemunho da ciência só vem somar, vem corroborar exatamente com o que está nas Sagradas Escrituras. Então, a ciência hoje já admite que o corpo humano possui os mesmos ingredientes, os mesmos sais minerais, proteínas, as mesmas substâncias que estão na Terra. E, portanto, este corpo é digno de atenção, é digno de zelo, é digno de cuidado, e é dentro desse aspecto que está o estudo da mordomia do corpo. E quando nós falamos disto, falamos a respeito do zelo comedido, do zelo à luz da Bíblia, do cuidado à luz da Bíblia. Aqui não estamos de maneira nenhuma tratando dos excessos que são cometidos por uma questão de vaidade. Inclusive, cabe aqui colocar, lamentavelmente, algumas pessoas exageram no cuidado ou nesse suposto cuidado com o corpo, fazendo tratamentos invasivos, inclusive levando algumas pessoas à morte. Nós não estamos tratando do zelo do cuidado do corpo dentro desse aspecto, de maneira nenhuma. Não é a preocupação para que alguém esteja dentro dos padrões de beleza que são ditados pelo mundo, né? Hoje a gente percebe, a gente vê o quanto as pessoas têm sido levadas por estas questões, por esta busca incansável, insaciável do corpo perfeito, né? Da estrutura perfeita, do manequim perfeito. Não é nesse aspecto que nós estamos falando. Estamos falando no aspecto natural, no aspecto bíblico cristão a respeito do cuidado com o corpo. E o pastor Rinaldo Renovato de Lima, que é o escritor desta lição, no livro Tempo, Bens e Talentos, publicado pela CPAD ano passado, que é inclusive um auxílio didático para a lição, ele diz o seguinte, dentro desse texto, dentro desse contexto: o organismo humano constitui-se de 216 tecidos organizados no esqueleto, que possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. Uma mensagem enviada da cabeça para o pé chega numa velocidade equivalente a 1 segundo dividido por 50. Já imaginou? O cérebro de um homem pesa em média 1,4 kg, o cérebro de uma mulher pesa em média 1,25 kg. A organização do corpo humano é extraordinária e nem sempre é percebida pelo homem comum. O corpo humano tem 70% de água, tem 96.500 quilômetros de veias e artérias, tem 10 bilhões de vasos capilares, há 100 trilhões de células no corpo. O DNA é uma fábrica super complexa que contém o código da vida. Então, diante dessas informações, crer ou acreditar, ensinar que o homem é produto de um processo evolutivo é, na verdade, desconsiderar toda esta complexidade e desconsiderar que somente um Deus sábio, um Deus maravilhoso, um Deus magnífico, todo-poderoso, seria capaz de criar algo tão complexo como é o corpo humano. É a vontade de Deus que nós vivamos bem. E dentro desta vontade do Criador está exatamente a mordomia do corpo. E dentro desse aspecto está também os cuidados com alimentação,
com a hidratação do corpo. Muitas pessoas não atentam para isso. Aliás, muitos cristãos não atentam para isso. Algumas pessoas, por mais que o médico recomendem a ela que ela evite determinados alimentos, mesmo assim, elas comem, desobedecem e, quando se vem doente, vão orar a Deus, né? Como se a gente pudesse desobedecer as leis naturais, desobedecer o que está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso bem-estar, e depois orarmos a Deus pedindo para Ele socorrer. Hidratar o corpo, tomar água regularmente. O corpo precisa ser hidratado. É também cuidar e zelar do corpo, é mordomia do corpo. Exercício físico, pessoas que não fazem um exercício físico, é notório como há um índice elevadíssimo de obesidade, tá certo? E as pessoas não procuram se exercitar, muitas das vezes, por falta de exercício, acabam contraindo doenças, principalmente doenças relacionadas ao coração, né? Relacionadas a essa parte cardiovascular. E por negligenciar os exercícios físicos, pessoas acabam ficando doentes, estão negligenciando exatamente a mordomia deste corpo. Ir ao médico regularmente, está aí também um cuidado que é preciso ter com o nosso corpo. Não guardar sentimentos ruins no coração, como mágoa, rancor, ódio. Seja rápido em liberar perdão. Quantas pessoas estão sofrendo, estão carregadas de amargura, e essas amarguras, esses sentimentos ruins, acabam desencadeando problemas físicos, porque simplesmente não conseguem se libertar de feridas do passado, de coisas que lhe aconteceram no passado. O meu irmão ou minha irmã, se você é uma dessas pessoas que está me assistindo agora, eu quero pedir a você, busque a Deus nesse sentido, para que você seja livre, para que você seja liberta de coisas ruins, de sentimentos de mágoa. Há uma frase do pastor, salvo engano, Josué Gonçalves, que eu acho muito interessante, que ele diz que as pessoas que guardam ódio ou mágoa de uma outra pessoa, esperando que a outra sofra ou padeça, é como alguém que está tomando veneno, esperando que o outro morra. Veja que coisa, né? Então, sejamos rápidos em liberar perdão, sejamos rápidos em tirar do nosso coração aquilo que está trazendo sentimentos ruins. Ser realista com a vida, viver a própria vida, sem querer o que é do outro, sem invejar o que é do outro, trabalhar, estudar dentro daquilo que é possível para construir a sua própria vida, não criar falsas expectativas, não é isso? E procurar sempre evitar a ansiedade, que é considerada um dos males, querendo melhor colocar, um dos males do século. Então, esses são cuidados básicos que todos nós podemos fazer com relação à nossa vida, ao nosso corpo. E no que se refere à dimensão espiritual, vejamos o que é que a Bíblia diz, usando metáforas para designar o corpo humano. Isso está exatamente no tópico 2, a dimensão espiritual do corpo. O corpo, segundo as Escrituras, o Novo Testamento revela a visão de Deus sobre o corpo em alguns aspectos. Vejamos como o Senhor considera o corpo de uma pessoa que não nasceu de novo, ou seja, que ainda não alcançou a fé em Jesus para a salvação pessoal. E por isso não desfruta de todas as bênçãos que advêm desta decisão, como por exemplo a regeneração e a santificação, que são bênçãos da salvação providas por Deus na vida de todo aquele que está vivendo em comunhão com Cristo. Então a Bíblia, na dimensão espiritual, ela vai se referir ao corpo como o corpo do pecado. Observe o que está no livro ou na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Veja que Paulo aqui está fazendo um contraste entre a pessoa que está com Cristo,
cujo velho homem, a natureza pecaminosa, está crucificada com Deus, está crucificada com Cristo, e ele está comparando com alguém que ainda está no corpo do pecado, que esse corpo ainda não foi desfeito para que a pessoa sirva a Deus e não mais ao pecado. Está em Romanos 6:6. Então, uma pessoa não regenerada, ela continua no corpo do pecado e isso gera nela a morte espiritual, conforme está em Efésios 2:1, onde Paulo diz que ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Então, a Bíblia se refere, dentro deste contexto, ao corpo como o corpo do pecado. Ela se refere também como o corpo desta morte. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 22 a 24, ele diz assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está aqui relatando a luta que existe entre o corpo, que está preso na natureza caída, tá certo? E o espírito, o entendimento que quer servir a Deus, que quer obedecer à lei de Deus. Paulo está dizendo que existe esta luta, existe esta batalha. E Paulo exclama no final da sua narrativa, dizendo o seguinte: miserável homem que eu sou. Isso é o apóstolo dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo está analisando exatamente o homem da perspectiva não regenerada, da perspectiva não santificada por Deus. Mas também a Bíblia fala do corpo humano, na mordomia do corpo, no que se refere à dimensão espiritual, do ponto de vista da esperança de um futuro glorioso. Porque veja o que é que diz Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, Paulo agora está se referindo ao corpo como uma casa terrestre, tá certo? Como um lugar que está guardando algo ou que está acomodando algo. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Veja a importância que a Bíblia Sagrada dá ao corpo humano. O corpo humano não é qualquer coisa. O corpo humano não é um elemento desprezível. Não. A Bíblia não trata o corpo humano como uma coisa qualquer, de maneira nenhuma. Ela trata e dá ao corpo humano a sua devida atenção e faz menção a ele dentro de vários contextos. Então, nesse contexto da esperança de um futuro glorioso, nós ainda estamos habitando no que Paulo chama de casa terrestre, mas nós iremos receber, nós quem? A igreja de Deus, o povo de Deus, aqueles que entregaram a vida a Cristo, uma casa celestial, que é justamente o corpo glorioso. Ele está falando exatamente do tabernáculo terrestre que vai se desfazendo, tá certo? E a gente vê isso, o passar do tempo, a idade, as doenças, os problemas, vai trazendo esta deterioração do nosso corpo. Mas ele diz que a nossa cidade está nos céus. Ele diz isso na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 a versículo 21, e diz que Jesus Cristo vai transformar o nosso corpo abatido, aí está mais uma referência ao corpo, vai transformar o corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Agora, Paulo está dizendo, é verdade que nós habitamos neste corpo, este corpo está abatido, este corpo sofre com os elementos externos, ele sofre por causa da sua própria natureza caída, mas chegará o dia em que este corpo será transformado e será semelhante ao corpo de Cristo. Essa é a esperança da igreja. Ainda na dimensão espiritual do corpo, a Bíblia fala a respeito do corpo no aspecto da santificação e da utilização deste corpo por Deus como vaso em sua obra. Olha o que o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
Paulo está agora fazendo um contraste entre o homem exterior que se corrompe, que se destrói, conforme já falamos, está dentro do contexto da casa terrestre, mas Paulo também está falando a respeito do homem interior que vai se renovando a cada dia. E ele diz também na primeira carta ainda, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 20, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, todo crente regenerado, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E sabendo disto, ou seja, de posse destas verdades sagradas na palavra, registradas na palavra de Deus, é preciso evitar os pecados que são contra o corpo. A Bíblia fala de pecados que são fora do corpo e de pecados que estão ligados diretamente ao corpo. Dentro desse contexto, envolve o zelo e a santificação, tá certo? Evitando tais pecados. E quais são estes pecados? Primeiro, prostituição. O texto de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 6,18, diz que fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Prostituição é a prática sexual paga, não é? É alguém que usa o seu corpo para adquirir ou obter recursos financeiros. A Bíblia condena isso terminantemente. Outro pecado no corpo que a Bíblia condena, o adultério, conforme 1 Coríntios 6 e 10. Não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. E Paulo aí dá uma lista enorme de pecados que Deus condena e diz que tais que praticam estas coisas não vão herdar o reino de Deus. O adultério, que é o relacionamento sexual extraconjugal, ou seja, fora do casamento, é condenado por Deus e é pecado contra este corpo. Está exatamente dentro do assunto sobre a mordomia do corpo. A fornicação, que é o sexo fora do casamento entre pessoas solteiras, também condenado por Deus. Efésios 5:5 diz, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro ou avarento ou idólatra tem herança no reino de Cristo. Veja que esses pecados estão relacionados justamente com a exclusão da pessoa que pratica, que se não se arrepender, que não voltar atrás, não pedir perdão a Deus, não se arrepender e abandonar os seus pecados, estarão fora do reino de Deus, conforme diz a palavra de Deus. Então, são pecados no corpo. A Bíblia também condena a homossexualidade. A Bíblia condena esses pecados e fala a respeito do repúdio que Deus tem a estas práticas. Porém, a Bíblia traz esperança para as pessoas que praticam estas coisas. A Bíblia fala de um Deus que está de braços abertos, esperando as pessoas se arrependerem, voltarem-se para Ele, buscarem uma vida de santidade nele. Então, veja, a vontade de Deus para a humanidade, para o ser humano, para o homem que Ele criou, é que este homem não viva neste corpo de pecado, não viva neste corpo de morte, praticando estes pecados e trazendo sobre si mesmo a condenação eterna. A vontade de Deus é a santidade do corpo. E no aspecto da santidade envolve duas partes, a parte divina e a parte humana. O que é santidade à luz da Bíblia? Santidade é estar separado para o serviço de Deus. Santificar um objeto ou santificar uma pessoa é separá-lo para o serviço de Deus. Consagração está dentro do mesmo contexto, consagrado para Deus. Então, a vontade de Deus, diz o texto sagrado, é a nossa santificação. E Paulo, escrevendo um texto que nós já citamos, diz que Deus opera a santificação. Porque ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, aliás, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Veja que dentro desse texto, Paulo está explicando o quê? A santificação no corpo é operada pelo próprio Deus. Ainda aos Efésios, no capítulo 5 e 25, Paulo vai dizer, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água
pela palavra. Paulo está dizendo que Deus santifica a igreja através de Cristo e o próprio Deus também santifica a igreja através da palavra. Santifica o corpo através da palavra. Jesus, quando fazia a oração sacerdotal, registrada no capítulo 17 de João, ele vai dizer que pede ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. E ele diz, a tua palavra é a verdade. Então, veja, a primeira parte da santificação está relacionada exatamente ao que Deus opera no ser humano. Mas, nesse contexto, há também a responsabilidade do crente. Há também a responsabilidade humana. Santificação é um dos elementos do processo de salvação que não é efetuado apenas e exclusivamente por Deus. É Deus e o homem que vai obedecer à vontade de Deus, que vai obedecer àquilo que está na sua palavra. O texto lá de Hebreus diz que nós devemos buscar a paz com todos. Hebreus 12 e 14, se não estou enganado, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, observe que a santificação, neste aspecto, é o exercício, do próprio homem em buscar agradar a Deus. É o processo divino, mas é também o processo humano. Alguém disse com muita propriedade que Deus não deu na salvação o pacote completo ao homem, ou seja, há uma parte para nós cumprirmos e dentro desse contexto é a santificação do corpo. E como é possível santificar este corpo? Exatamente observando a palavra de Deus, mediante a fé em Cristo, dedicando a vida total e plena para Deus, subjugando o corpo à disciplina. Ora, existe uma luta. Sim, existe uma luta. O fato de uma pessoa ser salva, ela não está livre do seu corpo que está sujeita, ou que está presa a uma natureza caída. E as tentações, toda sorte de desejo, de pecado, vão aparecer. E o que acontece? Acontece que o crente em Jesus, aquele que entregou a vida a Cristo, aquele que recebeu de Deus a graça, ele vai se submeter à disciplina, ele vai buscar agradar a Deus através dos seus atos, através das suas ações, evitando exatamente os pecados condenáveis ou condenados na palavra de Deus. A esse quesito está relacionado à renúncia pessoal de cada um, a renúncia ao pecado. Cada vez que alguém renuncia, ao pecado, ele está se santificando, ele está se aliando a Deus ou se juntando a Deus no processo da santificação. Logo, isto é fazer ou aplicar a mordomia do corpo no contexto, no aspecto da palavra de Deus. Ok? E por fim, no estudo da mordomia do corpo, está o culto racional, ou a observação do culto racional. E o que é o culto racional, conforme Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, quando ele faz um apelo, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Veja que o apóstolo está dizendo que é uma atitude ou uma ação da pessoa. Ele diz, você precisa apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Então, o apóstolo tem em mente, com certeza aqui, os sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança, quando o animal era completamente, no holocausto, ele era completamente queimado sobre o altar. Paulo agora está dizendo o seguinte, na nova aliança, o culto agora não é mais oferecendo os animais sobre o altar do holocausto. Não, porque Cristo já cumpriu todas essas ordenanças com a sua morte na cruz do Calvário. Paulo está dizendo, o culto agora é você mesmo que nasceu de novo, que é crente em Jesus, você vai oferecer o seu corpo
como sacrifício vivo. E o que seria esse oferecer? O que seria este culto racional? É o culto diário de cada crente. É o culto de todos os dias da nossa vida com Deus. A vida cristã não se resume nos cultos que nós entregamos ou oferecemos a Deus na igreja. A vida cristã não se resume a estarmos na igreja louvando, adorando a Deus, ouvindo a sua santa palavra, glorificando o seu santo e poderoso nome. Ela é muito mais que isso. E dentro da mordomia do corpo existe a exigência de Deus pelo culto racional, que é o culto diário de cada crente. É o culto da razão. É o culto que ele é oferecido dentro de qualquer aspecto. É possível oferecer esse culto quando se está feliz e é possível oferecer esse culto mesmo estando triste. Ele não depende das emoções. Ele não depende de sentimentos. Ele depende do raciocínio, ele depende da razão. Ele depende da certeza, da concepção que cada crente deve possuir da sua obrigação de oferecer diariamente, constantemente, este culto racional a Deus. E ele diz que esse corpo deve estar vivo, ou seja, deve estar regenerado, deve estar santificado. É um corpo que foi justificado pelo sangue de Jesus. Este corpo deve ser santo. Dentro desse aspecto, a prática da santidade inclui ou faz parte deste culto racional, da renúncia pessoal. Ele diz também que este culto precisa ser agradável a Deus. Então, o culto racional, ele faz parte exatamente da mordomia do corpo. E conforme está na lição, é um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento, conforme a gente já comentamos aqui. Por quê? Porque todos os crentes foram crucificados com Cristo, conforme está escrito na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19. É um sacrifício santo, porque ele é oferecido da perspectiva de santidade, ou seja, na santificação do crente a Deus, na separação do pecado e a comunhão com Deus, onde o crente tem plena comunhão com Deus. E também ele é um sacrifício agradável. Então, tudo isso precisa ser observado. Tudo isto faz parte do que nós estamos estudando agora, como zelo, como cuidado que se deve ter com o corpo, porque, conforme Paulo escreveu, o corpo não pertence a nós, o corpo pertence ao próprio Deus. E Paulo vai dizer, e você foi comprado por alto preço. E qual foi o preço? Foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo essa videoaula até aqui, eu espero que você tenha aprendido a respeito desta mordomia do corpo. E nós iremos ler a conclusão, diz assim, o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Nesta lição nós estudamos a respeito da mordomia do corpo. Na próxima lição iremos estudar sobre a mordomia da parte imaterial do homem, que é a sua alma e o seu espírito. E aqui está a recomendação da palavra de Deus. Ofereçamos a Deus, no contexto do zelo e do cuidado do nosso corpo, ofereçamos a Deus o nosso culto racional. É o culto diário. E isso se faz buscando ao Senhor, obedecendo a sua palavra, orando a Ele, dedicando a sua vida a Ele. Isto se faz evitando o pecado, renunciando, aplicando na sua própria vida a disciplina. Tudo com o propósito único e exclusivo de agradar a Deus. Muitas das vezes vamos desagradar a nós mesmos. Sim, para fazer a vontade de Deus, muitas das vezes precisamos compreender que não iremos fazer aquilo que nos dá vontade.
porque muitas das nossas vontades estão relacionadas ao pecado, estão relacionadas à falta de obediência a Deus. E fazer estas vontades é violar, é quebrar este culto que nós somos obrigados a oferecer ao Senhor. Então, que nós possamos achar em Deus força, coragem, a graça necessária, a ajuda do Criador, do Santificador em nossas vidas, para sempre estarmos dispostos a oferecer este culto racional e sempre estarmos dispostos a aplicar a mordomia do corpo à nossa própria vida, à nossa própria existência. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e muito obrigado por ter ficado até aqui conosco nesta videoaula.